Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre o jogo Vasco 1, Grêmio 3, falando mais ou menos o que eu achei do jogo, dar alguns destaques a alguns jogadores. Então, se você puder, aquele padrão, curte o vídeo, comenta, compartilha e vamos que vamos! Bem, o Vasco ele tinha a pretensão que com a vitória desse jogo ele conseguisse chegar mais perto da prateleira de cima da tabela, para o sonho aí da Libertadores de repente ficar um pouco mais fomentado. Porém, o jogo ele deixou um pouco, deixou mais evidência do nível técnico, né, da qualidade individual dos jogadores e principalmente de elenco, onde o Vasco de fato está um pouco atrasado em relação aos times mais de cima da tabela em relação ao seu elenco. Mas mesmo assim o Vasco teve algumas boas situações, principalmente no início do primeiro tempo, e o que mais me incomodou no Vasco não foi nem a qualidade individual, não foi nem os problemas de elenco, e sim a postura como time. O Vasco mais uma vez fez um gol e depois se retrancou, se retraiu, não quis buscar a vitória. Esse tipo de futebol que é resultadista, que tenta garantir o resultado, mesmo o mínimo que for, a qualquer custo, ele tende a ter esses problemas do time acabar perdendo esse resultado a qualquer momento e não conseguir correr atrás disso depois. Você vai me falar, mas vai ficar sincero, o Vasco poderia ter continuado agredindo o Grêmio e poderia ceder o contra-ataque, ou então tomar gol, ou então acabar tomando a virada. Sim, poderia, existia essa possibilidade. O Grêmio ele tinha mais qualidades individuais e se o Vasco tentasse jogar parelho, a possibilidade do Grêmio acabar fazendo gols por causa disso era grande, eu concordo. Mas o Vasco não tinha que abrir mão de jogar, que era o que o time estava fazendo. Quando tinha a bola, entregava a bola para o Grêmio. Não tinha uma tática de contra-ataque. Eles pegavam a bola, era chutão, era passe para o lado, era joga a bola para a lateral. Não tinha essa função de tentar contra-atacar o Grêmio. E para mim isso aí é um jogo um pouco covarde. É o time que não quer se arriscar a perder o resultado. Aí mais uma vez vai ter, mas Vascaíno sincero, era contra o Grêmio. O Grêmio é uma equipe de muita qualidade, então acabou se retraindo e garantindo o resultado por causa disso. Cara, não acho que seja isso, porque o Vasco jogou dessa mesma forma contra o Ceará. Você vai falar o quê? O Ceará é um time de imensa qualidade também? Não. E naquele jogo do Ceará foi pior, porque o Vasco estava numa situação muito melhor do que a do Ceará e poderia ter conseguido um placar elástico, poderia ter ganhado de 2 ou 3 gols de diferença. Mas se retraiu no melhor momento do jogo e acabou levando um gol. O Grêmio ele foi apertando, até conseguir um gol no final do primeiro tempo. E os outros 2 gols foram falhas individuais. A primeira falha foi do Richard, que foi tentar fazer um giro ali na frente da área sem ter uma cobertura. Eu concordo que você tem que tentar sair, você tem que jogar em bloco, você tem que construir jogadas. Mas quando você está apertado daquela forma, o melhor é você isolar. O Richard já tinha perdido espaço num primeiro momento. Mesmo assim, ele tentou girar. Ele perdeu a bola e esse não foi o maior problema para mim, porque isso pode acontecer. Você sendo o primeiro volante, o homem da saída de bola, é possível que você perca essa jogada, mas você tem a possibilidade de se recuperar. O Richard perdeu a bola e ficou olhando para trás. E o jogador foi. Entendeu? Ele ficou esperando a marcação de uma falta, olhou para um companheiro para reclamar que não teve a aproximação e o jogador foi. O maior erro para mim do Richard nem foi ele ter perdido a bola, e sim foi ele não ter tentado recuperar a bola logo em seguida. O segundo erro capital foi do Leandro Castan, que numa disputa dentro da área, ele foi com o braço muito aberto e acabou cometendo a falta ali que originou o pênalti para o Grêmio, que foi convertido no terceiro gol. Para mim, a forma que o Leandro Castan subiu foi infantil. Mas Vascaíno sincero, já fizeram isso com ele e com o Vasco 1 milhão de vezes. Beleza, isso não tira o fato de ser falta. Entendeu? A gente já sofreu isso um monte de vezes e nunca foi marcado nada. Concordo. Essa reclamação eu concordo plenamente. Mas não tira o fato de ter sido falta. O Leandro Castan poderia ter subido de outra forma. Mas refletou, mas ok. Não importa se foi refletor, se foi isso, se foi aquilo. Aconteceu. Entendeu? Foram erros individuais que cravaram parte da derrota do Vasco. Por que eu digo parte?
porque seria muito imaturo colocar a derrota só em cima desses dois jogadores, quando o time inteiro não quis jogar. O Vasco simplesmente abdicou do ataque, mesmo depois dos 3 gols, ele não conseguia atacar de forma que causasse alguma agressão para o Grêmio, algum resultado contra o Grêmio. Os jogadores de frente, quando o Vasco estava com a bola, eles iam para dentro da área do Grêmio e esperavam que algum cruzamento milagroso. Não existia movimentação. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando o Grêmio estava com a bola no meio da linha, assim, um pouco mais depois do campo, existia movimentação para os lados, a aproximação de um jogador e um jogador aberto pelo outro lado como opção de passe. Quem estava com a bola sempre tinha 2 ou 3 opções de passe. Quando um jogador do Vasco pegava a bola e ia para a área do Grêmio, todo mundo ia para dentro da área e não tinha opção de passe. Geralmente o jogador tinha que esperar alguma ultrapassagem pelo outro lado, que não acontecia, ou virar a bola para o outro lado ou tentar algum cruzamento milagroso, que geralmente também não acontecia. Então, para mim, foi esses 2 problemas do Vasco, além dos individuais. O time ele não teve força, não teve capacidade de reação, e isso foi o que mais me incomodou no jogo. Falando agora de algumas individualidades. Não vou falar de todas, porque para o vídeo não ficar longo. Achei que o lado direito de marcação estava um pouco comprometido. Eu entendo que o Ricardo Graça e o Pikachu até que fizeram alguma coisa ali para não deixar o Grêmio se criar tanto, mas mesmo assim as jogadas estavam muito focadas lá. Isso me incomodou um pouco, mas no geral nem acho que eles foram tão ruins, mas acho que algumas decisões poderiam ter sido melhor. Já falei do Castan, achei que ele teve esse erro, mas no geral o Castan ele foi bem na partida, só teve esse erro que eu achei um pouco infantil. Já o Richard, esse não foi o único erro dele. O Richard e o Castan são jogadores que costumam errar pouco, mas nesse jogo eles de fato não estiveram bem. Além dessa bola roubada no meio de campo, teve uma outra jogada que poderia ter sido gol. Foi uma bola cruzada para dentro da área, onde o jogador do Grêmio ou cabeceou errado ou tentou cabecear para dentro da área, a bola subiu e o Richard ficou esperando para definir a jogada. O Cebolinha veio na frente dele, cabeceou, mas foi para fora. O normal era aquela bola entrar, entendeu? O Richard poderia ter protegido essa bola com o corpo, não deixando o Cebolinha se infiltrar com tanta facilidade pelo alto, tendo em vista que o Richard é muito mais alto que o Cebolinha. Enfim... Dos jogadores, achei que o Marrone fez um primeiro tempo um pouco melhor que o segundo. Ser deslocado para centroavante fez mal para o Marrone, que estava puxando bem a bola da ponta para dentro, e infelizmente quando ele passou a jogar lá enfiado não conseguiu render tanto assim. Achei que o Guarim, nos momentos que esteve em campo, até que foi bem, cobrou a falta por baixo que fez o gol do Vasco. O Gabriel Peck, cara, o Gabriel Peck foi mais um jogo dele que eu não gostei. Achei que ele não teve tanta capacidade assim ofensiva para ajudar muito lá na frente. Porém, foi o que eu falei, ninguém do time queria jogar ofensivamente. Então ele tinha meio que criar o que dava para criar sozinho ali. Ribamar achei bem mais ou menos também. O Marrone e Ribamar eles parecem não se entender bem lá na frente, cara. Às vezes eles estão em condições muito boas de ataque, onde se só um tocar para o outro vai ter uma chance nítida de gol. E geralmente eles chutam. Teve 2 momentos onde o Marrone recebeu a bola e o Ribamar estava passando pelo lado dele. Se o Marrone rola essa bola para o lado, o Ribamar ia ficar numa situação claríssima de gol. E o Marrone chutou. Situação idêntica do Ribamar, onde ele tinha o Marrone passando e o Ribamar poderia ter rolado essa bola para o Marrone. Também não fez. Então eles têm esse problema ali de chutar em horas erradas, onde se você abrir para um companheiro, ele vai estar numa situação muito melhor. Entendeu? No geral, a grande maioria dos jogadores estiveram na média de mais ou menos para ruim. A gente tem que levar em conta assim, que o Grêmio é um time muito bom, é um time que tem um elenco muito bom. Você pode perder 2, 3 titulares ali, que ainda assim será um time muito bom. Nós tivemos outras peças que entraram, como Bruno César e Thiago Reis. Ambos não fizeram muita coisa, não conseguiram criar muitas jogadas, não conseguiram definir muitas jogadas. E a gente ficou nisso. Foi um 3-1 meio amargo, né? Porque nós esperávamos um jogo diferente. Mas acredito que foi o que mais incomodou a parte, assim, pelo menos para mim, foi postura mesmo. Achei que o time
jogou numa postura muito retraída quando poderia ter corrido atrás do resultado. E isso, para mim, é o que mais me incomodou. Bem, basicamente é isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo? Quem foi o melhor da partida? Quem foi o pior? Por quê? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.